Muito bem, vamos dar sequência na nossa série, na primeira epístola do apóstolo Pedro, hoje capítulo 3, versos 13 ao 22. Diz aqui a palavra do Senhor: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Deus, Ele não procura fazer um marketing para conquistar seguidores. Definitivamente não, e aqui é uma das provas disso. Se ele quisesse, ele ia dizer algo assim: você está passando por lutas, está sofrendo? Vem até mim, eu resolvo esse sofrimento, acabo com o sofrimento. Ele fala algumas coisas aqui que nos soam absurdo. A pergunta-chave desse texto é: quem há de maltratá-los se forem zelosos na prática do bem? A resposta natural seria o quê? Ninguém. Por quê? Que eu vou sofrer praticando o bem. Só que você já sabe, a vida não é pautada pela lógica e pelo bom senso. E o resultado é isso que nós vemos todos os dias. E que alguns têm experimentado nesses dias. É um sofrimento injusto, como paga pelo bem que você praticou. Porque o natural é: eu faço mal, recebo o mal. Por que receber o mal se eu faço o bem? Vivemos num mundo cuja lógica foi comprometida pelo pecado. É assim, né? João já fala na sua primeira carta, 5,19, né? O mundo jaz no maligno. A gente vive num mundo mau. Não dá para esperar grandes coisas neste mundo. Não apenas isso. Paulo diz que o amor de todos iria se esfriar. O mundo está indo de mal a pior. E a Bíblia é o único livro, na verdade ele é o livro. Mas se a gente fosse colocar ao lado dos livros de religião do mundo, nenhum outro fala nesses termos. Ela não romanceia o mal. Ela não faz uma maquiagem.
ela apresenta de maneira nua e crua. E esse quadro, a gente sofrer, apesar de praticar o bem, nos fere. Isso machuca. Os crentes, os leitores originais dessa carta no primeiro século, estavam enfrentando isso. Como povo de Deus, eram zelosos na prática do bem, apesar disso, estavam sofrendo tudo aquilo. E o apóstolo Pedro, sabedor disso, como pastor daquele público, ele traz uma palavra de orientação, não apenas de orientação, mas de preparo para o sofrimento que, ao invés das orações fazendo diminuir, iria recrudescer. Porque em pouco tempo ia piorar de maneira nunca antes experimentada pela igreja. Porque no dia 18 de julho de 64, o louco imperador Nero iria incendiar a cidade de Roma. E os crentes seriam tidos por culpados, receberiam acusação. E a vida deles, que já não estava fácil, iria ficar muito pior. É para esse público que essa carta foi destinada. E é para nós hoje. A gente começa a ver o cenário geopolítico. Nós não sabemos onde vai parar. Nunca essa polarização entre esquerda e direita foi tão acirrada como hoje. A gente está em lados opostos. A cartilha da esquerda tem como objetivo destruir a igreja, destruir a família, tudo aquilo que é valor cristão, né? É objeto do ódio deles. De fato, não sabemos o que será do nosso país. E a gente pode estar preparado para o pior. Ah, não, mas Deus será por nós. O que é Deus ser por nós? Deus era ou não era? Pelos que eram crentes na Ásia Menor. Os crentes do Ponto, da Ásia, né, da Capadócia, da Bitínia. Era. No entanto, aconteceu o que aconteceu. O que vai diferir não é se vai acontecer ou não, né? Aqueles que vão receber perseguição, se estão firmados no Senhor ou não estão. A realidade desse mundo caído é o seguinte: fazer o bem não é garantia de receber bom tratamento. Deus não vai dar um jeitinho para isso. Há 2 semanas, no sermão, a gente viu que Pedro estava orientando aqueles crentes a serem obedientes às autoridades. E lembrando que as autoridades na época representavam o quê? Nero. Uma autoridade ímpia, pagã, demoníaca. Mas tinha que ser. E vimos também que essa obediência não era absoluta. Havia limites. Qual era o limite? Quando ela esbarrava na autoridade de Deus. O próprio Pedro, que escreve esta carta, ele foi protagonista de uma desobediência civil, quando as autoridades de Israel ordenaram para que eles não pregassem mais sobre Jesus. E lá em Atos 5:29, a famosa declaração: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Muito bem. Isso em relação às autoridades. A pergunta que se segue agora é o seguinte: existe também um limite para a prática do bem do crente? Será que eu devo praticar o bem para quem merece? Praticar o bem para quem me responde com o bem? O texto vai deixar claro para nós, né, que o crente, ele não pratica o bem por conveniência, porque isso não é bem, isso é interesse. Por desejo de retorno. O crente pratica o bem por uma questão de natureza e identidade.
Pedro, né? Deixou claro isso lá atrás, a gente já viu. Capítulo 2, versículo 9. Os irmãos podem ler, por favor. Essa é a identidade do crente. Nós não vamos conseguir viver como devemos viver se a gente não entender e não abraçar essa verdade. Nós não somos qualquer um, somos o povo de Deus. Somos essa geração eleita, essa nação santa. Temos uma identidade e um propósito. Temos que ter isso muito firme. Nós não fazemos o bem para receber o bem em troca do mundo, mas porque essa é a vontade do Senhor, porque essa identidade faz parte de nós hoje, faz parte da nossa natureza. Se nós não entendermos isso, nós sucumbiremos diante do mal. Pedro, ele orienta, olha lá, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O foco aqui não é um testemunho qualquer, é o testemunho em meio ao sofrimento, à adversidade, à pressão. Isso tudo com mansidão e respeito. Porque é fácil praticar o bem quando tudo vai bem. É fácil a gente praticar o bem quando o cônjuge nos trata bem. Quando o patrão é justo, paga o salário certo. Quando o nosso entorno conspira ao nosso favor, aí é fácil. Mas a advertência aqui é para crente só. Somente o crente vai conseguir fazer isso. Com mansidão e respeito. Meu padrinho de casamento, homem de Deus, que morou comigo quando era seminarista na Liberdade, era pastor presbiteriano no sul do país. Um dos homens que mais me inspira nesse mundo. Ele sofreu, anos atrás, algo assim, que não faz sentido um crente fiel a Deus sofrer. Ele foi acusado pelo promotor da cidade de ter atentado contra a filhinha dele. Ele nem estava na casa quando tudo aconteceu. Estava com a esposa dele, servindo a Deus. Socorre a filha, resultado. O promotor entra com uma acusação de abuso sexual infantil. Ele fica preso. Numa cidade pequena, numa cela superlotada. Vocês sabem o que acontece quando alguém assim vai para a cadeia. Só que, por uma ação de Deus, eu acredito, aqueles bandidos, aqueles homens maus, que na sua grande maioria estavam presos porque mereciam estar, não acreditaram que aquele homem de Deus fosse um abusador. Não tocaram nele. Mas ele sofreu. A igreja o exonerou. Ele era pastor de uma grande igreja. Eu estive pregando 2 vezes lá. Ele perdeu, a família perdeu o sustento. A gente tinha que mandar ofertas. 2 filhos pequenos, uma esposa. 2 anos na cadeia. Apesar de fazer somente o bem. Abençoando a cidade. Salgando a cidade. Na cadeia. Ele sabia que ele tinha que ser zeloso na prática do bem. Não importa as circunstâncias. E ali dentro ele deu cursos, ensinou a Bíblia, fez um movimento para melhorar as condições dos presos. 2 anos preso. Sabe que toda aquela dor sofrida não foi desculpa para ele.
para ele azedar o próprio coração, para perder a doçura de Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era. A realidade, a pressão externa, em nada mexia com a sua identidade. Ele era do povo de Deus, era a geração eleita. Ele era o homem chamado por aquele que é santo, 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 a ser santo. E hoje, aquele que foi acusado de atentar contra a família, dirige um ministério chamado Somos uma Família. E abençoando, fazendo pastoral de carceragem, e servindo a Deus e exalando o bom perfume de Cristo. É possível a gente sofrer sem perder a doçura de Cristo. E esse povo que estava ouvindo tudo aquilo, deveria esperar da parte do apóstolo uma palavra assim: fiquem firmes, porque o Senhor vai intervir na história e vai livrar vocês de todo sofrimento e perseguição e essa dureza. Era legítimo esperar isso? A gente pode esperar que Deus nos livre, sim ou não? Sim, é lógico que sim. Só que não foi isso que eles ouviram. Eles ouviram coisas assustadoras. Versículo 17 fala: é melhor sofrer por fazer o bem. Se for o quê? A vontade de Deus pode ser o sofrimento da igreja. Já pensaram nisso? Não, Deus é bom. A Bíblia está falando que é possível que o sofrimento que eu e você estejamos passando hoje, ou venhamos passar no futuro, fazer parte do propósito misterioso de Deus. Estou falando que Deus não sabe fazer marketing. Como que Ele vai conseguir seguidores falando barbaridades como essa? Quem vai querer? Fala sério. Eu acredito que, assim como isso nos choca hoje, deveria chocar ainda mais o povo que estava passando por situações muito piores do que aquelas que a gente enfrenta hoje. E então ele entra com um argumento que cala qualquer contra-argumento. Versículo 18. Olha só. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Cristo sofreu o maior dos sofrimentos. Ele foi todo justo e sofreu voluntariamente pelos injustos, que somos nós, para nos conduzir a Deus. Deus tinha um propósito. O sofrimento do crente tem um propósito. Ah, sim, tem um propósito. Não vai projetar, mas num versículo que os crentes gostam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eles gostam de pegar esse versículo achando que ele termina ali. Que Deus, esse bem que Deus está projetando para nós, é um bem do ponto de vista das nossas emoções. Ah, eu vou gostar disso, então vai vir alguma coisa muito bacana. Estou sofrendo agora, mas vai chegar um negócio assim que quando chegar, eu vou aplaudir, eu vou pular de alegria. Sim, lá na frente vai ser. Mas sabe a continuação desse texto? Alguém pode abrir aí, pastor Mateus? A continuação. Olha só, o que é esse bem? Coopero para o bem. Que bem é esse? Ele fala lá na frente: nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho.
O bem maior é que eu e você, através de tudo que a gente passa, venhamos nos parecer com Jesus Cristo. Ele é o gabarito. Ele é o modelo. Esse é o bem, gente, não é eu ficar feliz. Eu passo pela luta, e por essa luta eu me pareço mais com Jesus, está alcançando o objetivo. É isso. É esse o propósito. E o sofrimento faz parte desse propósito. Você sabe, né? A gente cresce pela pressão, pela dor. Quantas pessoas, quando tudo vai bem, abandonam a Cristo? Eu cansei de ver, no interior a gente tinha culto de oração no meio da semana. Vira e mexe aparecer pessoas necessitadas. E assim que alcançava o seu objeto de desejo, a sua busca em oração, desaparecia da igreja. Gente, ora por mim, eu preciso de um emprego. Aí eu via que o desemprego era uma bênção, porque a pessoa buscava Deus. Só que conseguia emprego, ela vazava da igreja. Né? Conseguia a cura, vazava da igreja. Tem pessoas que precisam passar pela dor para se chegar a Deus. Seu sofrimento tem um propósito. O sofrimento de Cristo tinha um propósito redentor. Por isso, Ele aceitou o sofrimento. Agora, se o Senhor aceitou, quem sou eu, Joel, para não aceitar? Para me revoltar contra Deus? E aí o versículo 19, eu nem vou entrar muito nesse 19, eu tenho que falar a verdade aqui, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse aqui é uma das passagens mais controversas e difíceis de toda a Bíblia. Os estudiosos não chegam a uma conclusão, né, unânime. Eu vou chegar, esquece. Né? Talvez pastor Mateus, nosso estudioso, um dia ele pode explicar bem, mas aqui está falando que Jesus, né, nesse intervalo entre a morte e a ressurreição, ele foi até o Hades e pregou aos espíritos em prisão da época de Noé. Olha que coisa doida, né? Agora, uma coisa você pode ter certeza. Esse pregou aqui, para aqueles espíritos, não é o pregar de evangelizar. Né? Porque evangelizar você vai levar a pessoa a se converter, a aceitar. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma única vez lá em Hebreus. Depois disso, juízo. Para ele só restava juízo. A palavra ali no grego é de proclamar. Jesus foi proclamar aqueles espíritos em prisão a sua vitória, a sua conquista. Agora, por quê? Eu não tenho a mínima ideia. Quem chegar no céu primeiro pergunta. Tá certo? E os que foram depois nem vai perguntar. Você já vai e fala, ó, Jesus que foi isso. Quem vai primeiro aqui? Não. O céu vai bom, mas ninguém tem pressa. Versículo 20, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Esse espírito agiu ali, então, durante 100 anos. Né? E os estudiosos também falam que esses espíritos não são as pessoas que morreram. Está falando de espíritos como entidades espirituais, né? Esse mundo angelical caído. E aqui ele está usando assim Noé, no fim aqui, dando Noé como um exemplo de fidelidade em meio à oposição. Lembrando que Noé era o único justo. A família foi por tabela. Né? Um cara sozinho, numa geração inteira, manteve a sua integridade diante de Deus. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Ó, dá uma olhada em volta. Né? Somos milhões aqui no Brasil. Noé sozinho deu conta. A gente pode. Deus inventou uma entidade chamada igreja, que não é esse prédio, mas são homens e mulheres, de todos os lugares, todos os tempos, que entregaram a sua vida em confiança a Jesus, que amam a Jesus, e decidiram seguir a Jesus. Verso 21, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Jamais
nós podemos subestimar a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Essa aqui é a grande, poderosa notícia. Ela é declarada, né, que é declarado que Ele é Deus. Somente Deus pode ressuscitar, vencer a morte. Né? Que a obra da salvação foi consumada e aceita pelo Pai. Aquilo que Jesus fez na cruz. A comprovação de que Deus aceitou é quando Ele ressuscita. Depois você pode ver lá em Coríntios. E que a gente não tem um Salvador morto, porque morto não salva ninguém. É o Cristo ressurreto que concede o poder de que precisamos diariamente para seguir firmes, servindo ao Senhor em fidelidade. Verso 22, que subiu ao céu, está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Tudo isso aqui são seres angelicais. Não está falando nada de governo, poderes aqui da terra. O foco aqui não é um mundo humano, mas esse mundo invisível, no entanto real. Né? Esse mundo poderoso, espiritual. Que para eles, na época, lhes pareceu o quê? Ameaçador. Esses cristãos que estavam sendo perseguidos temiam. Agora, qual que é a lógica que Pedro está colocando aqui? Se nem mesmo essas forças espirituais do mal estavam fora do domínio de Cristo, quanto mais as autoridades humanas que estavam ali. Qualquer um que estava agindo, só agia dentro da permissão de Deus. Eram cachorros raivosos, sabe, que estavam com o coleiro e acorrentado por Deus. E falava assim, 1 metro. Né? Ele podia ter 1 metro. É 10 metros. Né? Ele não conseguia ir mais. Deus não pode falar, não, Totó, foi longe demais, volta. É na medida exata da permissão dada por Deus. Então Pedro mostra, sabe, que nada estava fora do domínio, da autoridade do Cristo. Isso que a gente tem que, quando a gente está debaixo de uma opressão, de um sofrimento, parece que Deus se ausentou do cenário. Né? E que o mal, de alguma maneira, está vencendo. Mas não existe isso. Tudo está sob... E quando a gente tem isso em mente, a gente sabe que tudo o que acontece, acontece na medida exata da permissão dada por Deus, a gente conclui o quê? Está tudo sob controle. Não no nosso, mas está do Senhor. Que coisa fantástica. E eu estava pesquisando e tentando ver com algum estudioso, por que não colocou aqui também as pessoas? Por que colocou só autoridades, anjos, poderes e não os homens? Deus tem poder para nos sujeitar, sim ou não? Sim. Mas Ele não impõe a sua autoridade sobre nós. Nenhum tipo de sujeição. Aquilo que os demônios estão sujeitos, nós não estamos. Porque o propósito da criação de Deus, desde o início, quando criou o homem e a mulher, era o propósito de relacionar com Ele. Não é de domínio. Não é? O reino de Cristo entre os homens é um reino de amor, não de coerção. Esse é o propósito. Olha, algumas falas do próprio Senhor Jesus. João 14:15. Os homens podem ler. Olha só. Né? Você não é obrigado, forçado a guardar nada. Se você ama, você guarda. Essa é a relação. O presbítero Rubem Amorese, da Igreja Presbiteriana do Planalto, ele conta no seu livro, se eu não me engano, Icabode, não lembro qual o livro dele. Ele disse que uma vez o filhinho dele estava com ele na sala, e o filhinho dele subiu em cima do sofá para ficar mais alto que o pai. E perguntou assim, papai,
quando ficar desse tamanho, você acha que eu vou continuar te obedecendo? E o papai então responde: filho, se você amar o papai, você vai continuar obedecendo. É alguma coisa semelhante a isso. Por isso Deus não nos sujeita, pelo menos não até o grande dia. Porque no grande dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia todo joelho, crente e descrente, quem amou Jesus e quem odiou Jesus, nesse dia não vai ter como. O joelho vai amolecer, vai se dobrar diante do Senhor. A diferença é que eles vão dobrar o joelho com temor, com pavor. Os crentes vão se dobrar com amor, com alegria, e vai com lágrimas nos olhos, falar assim: Senhor, chegou o grande dia, como eu esperei por esse dia. Essa é a diferença. Cristo pode obrigar, mas prefere convidar. Ele é Senhor por direito, mas Ele busca ser amado por escolha voluntária, pessoa nossa. Porque se a obediência fosse imposta, não seria amor, não é verdade? Né? Apenas medo. Pedro quer que o leitor veja isso. Se até os poderes espirituais que resistem a Deus estão submetidos a Cristo, quanto mais seguros, né, estamos nós, aqueles que se submetem por amor a Ele. A gente está num lugar muito seguro. Ninguém pode nos tomar da mão do Senhor. Assim, o texto inspira confiança. Inspira confiança. Muito bem. O que levamos para casa? Fazer o bem nunca deve ser estratégia para a gente alcançar alguma coisa. Também não é garantia de receber algo de bom. Fazer o bem tem a ver com a sua identidade. Você faz o que você é. O sofrimento, ele não tem poder de destruir o crente. Mas ele vai revelar quem ele é de fato, né, e a quem ele pertence. O sofrimento vai nos depurar, irmãos. É lógico, a gente pode dar uma fraquejada, né? A gente pode em algum momento se desesperar, estar desqualificado, porque eu acho que não. A gente se volta sempre. E nós fazemos o bem, não é na busca de aplauso humano. Ou fazer o bem e fazer uma selfie para conseguir curtida e monetizar. Nada contra, né, os youtubers que fazem o bem e fazem o bem. As pessoas estão ganhando com isso. Ele também. Mas nós, como povo de Deus, fazemos o bem porque nós vivemos para agradar. E olha, pintem essa imagem na mente de vocês. Crie essa imagem. Você está sozinho, em algum lugar, ainda que cercado, praticando bem. Um palco. Palco é um lugar para a gente ser visto. Só que a plateia, ela está vazia. Tem um lá no meio, sentado no trono. O crente, ele faz para ser visto, mas é por um. A nossa plateia só tem uma pessoa. Eu acho que essa imagem é poderosa demais. E aí a gente para de se ressentir quando as pessoas não reconhecem. Você, esposa, para de se ressentir por ser uma excelente esposa, fazer tudo e seu marido não te reconhecer. Porque a última vez que ele te agradeceu por aquilo que você faz foi em 98. O marido para de ressentir, porque é um trabalhador, dedicado. Vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho e domingo vai para a igreja. E você ainda fala assim,
Eu sou um bom homem, a minha vida é isso, casa, trabalho, casa, igreja. Eu pergunto, você queria mais o quê? Você quer aplausos, né? Ele que está sentado, sozinho na plateia, é para ele que nós fazemos. O nosso coração fica livre dessas coisinhas. Sofrimento diferente dos teólogos da prosperidade. Do justo não é derrota, é participação da vitória de Cristo. Uma ressalva: o sofrimento por fazer o bem, por fazer a vontade de Deus. Foi falado aqui, durante o louvor, que Deus é aquele que faz a gente andar por sobre as águas. Ok. Mas o que está do outro lado? Gente, atravessar por sobre as águas é uma metáfora de que Deus vai fazer a gente suplantar os obstáculos. Mas, ou atravessar o Mar Vermelho, o que estava do outro lado? A vontade de Deus. Não é Deus fazer milagres para eu fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Porque quando a vontade do Senhor não está do outro lado, espere afundar, né? E engula bastante água. Peça misericórdia de Deus e volta para o rumo certo, em nome de Jesus. Jesus reina. Nós reinaremos com Ele lá, não aqui. Até lá, continue fazendo aquilo que Ele espera. Vamos parar de romantizar. A vida cristã não é um passeio, é caminho para a guerra. Mas é possível que Deus conserve o nosso coração e que ele não seja deformado por causa da pressão externa, mas ele fique cada vez mais bonito e conserve a doçura por causa daquele que em nós está. Curva essa cabeça, nós vamos orar. Ore ao Senhor. É uma palavra para você que está sofrendo. Estava até reclamando, porque estava sofrendo apesar de fazer tudo certo. Aí você está vendo que esse sofrimento, apesar de fazer tudo certo, está certo. Não tem nada de estranho aí. É uma palavra de encorajamento, para te impulsionar a prosseguir e não desistir. Senhor, nós estamos nessa manhã diante de uma palavra desafiadora. Os nossos irmãos do primeiro século enfrentaram pressões muito maiores daquelas que nós enfrentamos hoje. Pressões de todos os lados. E o Senhor, ó Deus, esteve com eles. É assustador, é verdade, a possibilidade de que algum sofrimento que hoje estamos atravessando faça parte da tua vontade, Senhor. Que aliás é boa, perfeita, mas não nos parece nesse momento, em hipótese alguma, agradável. Senhor, fortalece esses joelhos que estão trôpegos, os pés cansados, de continuar vivendo a própria identidade, porque nós não podemos viver de outra maneira. Nós somos escolhidos pelo Senhor, e nós escolhemos o Senhor, nós elegemos o Senhor como nosso Deus e Pai, como Senhor sobre nós. Ajuda-nos como igreja a viver tudo isso, e nas horas mais difíceis, quando elas surgirem, ó Deus, essa verdade de que somos bem-aventurados possa ser acreditado. Somos felizes, que o Senhor está no controle, e de alguma maneira mais adiante, o propósito, ó Deus, a verdade, que tudo isso está cooperando para o nosso bem. Vamos poder olhar, ó Deus, para nós mesmos, e melhor ainda, as pessoas vão poder olhar para nós e enxergar um pouquinho mais do Cristo em nossas vidas. E assim o Senhor seja honrado. Pai, fortalece o teu povo,
encoraje a sua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um aqui, com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.